Começo de temporada é avaliado pelo pessoal do Seleção Sport TV. A gente vai trazer aqui para ver qual é a perspectiva sobre o nosso Bahia, se anima, se decepciona, se ainda tem coisa para poder evoluir, coisa para poder melhorar. Evidentemente que sim, né? E a gente vai repercutir aqui, trazendo também o nosso pitaco. Então, sem muita demora, deixa o seu like, ajuda a gente, propaga esse vídeo e bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um React SMB, vamos ver o que foi dito no Seleção Sport TV de ontem, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, claro, gente, manda para geral que é muito importante pra gente, tá na sua tela, vamos reagir, vamos ver o que foi dito. Para esse ano, seguiu a empolgação. O Corinthians, eu vou até levantar, porque eu acho que houve uma rara aprovação dos comentaristas às ideias hoje dos editores. Até agora, nem a Ana, nem o Maestro cornetaram as nossas classificações. Não sei quando chegar o Lino. Então, assim, ó, o Corinthians traz do ano passado também. O Corinthians terminou ano passado como o paulista de melhor bola, né? De melhor momento. Apesar do vice-campeonato do Palmeiras. Traz um pouco para esse ano. A exemplo do Inter, a exemplo do Vitória. Santos tem a novidade do Neymar, que eu acho que transforma qualquer time. O Bahia tá sólido, né? Nas três competições. Essa estadual, palavra. Copa do Sólido. Nordeste, líder do grupo dele, e na Libertadores trouxe uma mensagem muito boa. Então o Bahia melhorou em relação ao ano passado. Sufoco é uma constatação, não tem como rebater isso, né? Fluminense e Palmeiras. O Galo, você esqueceu o Galo ali. O Galo é uma novidade. Eu acho que o Galo terminou ano passado muito mal. Trocou de técnico, trocou de elenco. Ele trouxe um treinador que conhece como poucos o clube, né? Perfeito. E tá dando sinais de que vai ser competitivo esse ano. Apesar do que até havia anunciado a direção, esse ano é um ano de segurar o freio, tal. O Galo tem dado sinais de que pode ser competitivo com os jogadores que está trazendo. O alerta é porque o Fortaleza não faz uma grande campanha na Copa do Nordeste, não está jogando tão bem assim no estadual também. O Grêmio se classificou de um jeito preocupante na Copa do Brasil. São Paulo ficou 5 jogos sem ganhar no estadual. Vasco, mas tá classificado o Vasco. Tá, né? Mas com um futebol que o próprio Carille classificou hoje como a quarta força dos grandes no Rio de Janeiro. E a decepção eu acho difícil rebater. Porque o Botafogo foi o grande time da temporada passada, já perdeu 2 taças, está quase jogando fora a terceira nesse momento de pré-temporada. E o Cruzeiro, que foi a 6ª melhor campanha do estadual, está fora agora da decisão. Quero saber se o Lino vai assinar embaixo desses times ou se ele tem discordâncias aqui desse comecinho de seleção. Um tudo abraço. Bom, Lino? Tudo bem, sim. Ana Thaís, Maestro Júnior. Eu não gosto da hierarquia que vocês fizeram ali. Eu acho que o alerta está acima do sufoco, né? Acho que o Vasco está quase no sufoco, porque o Vasco também passou num momento de aperto. Na verdade, não tem hierarquia, não. A gente só foi colocando... Vocês só distribuíram ali. Se tivesse alguma hierarquia, eu discordaria. Acho que isso aí, como análise do que aconteceu até agora, é bom que a gente diga isso, por favor, não é uma projeção para o Campeonato Brasileiro. Ninguém está imaginando o que vai ser a temporada. Eu imagino que a equipe tenha usado como critério o que aconteceu até agora. E o que aconteceu até agora é isso. Sim, esse é o retrato. Sem dúvida nenhuma. E principalmente o retrato da decepção, né? Decepção do Botafogo, que não se estruturou na temporada para enfrentar os desafios que ele tinha. Mas ano passado fez assim e deu certo. Ano passado ele não tinha a Supercopa, a Recopa, não tinha desafios de início de temporada como tem agora. Ano passado o Botafogo não tinha a necessidade de começar depois a temporada, porque ia ter que enfrentar esses desafios contando férias de jogadores, porque terminou mais tarde. Então, o Botafogo tinha tantos desafios na temporada passada que ele deveria ter mais precauções nessa, e não o relaxamento da temporada passada, as despreocupações que ele teve e o começo tardio. Era para começar mais cedo, e a decepção em torno do Botafogo é justamente essa. Por que não se estruturou melhor para essa temporada e para esses desafios? Não interessa ganhar estadual? Claro que interessa. Não interessa a Supercopa, a Recopa e ainda está nela, né? Claro que interessa. Precisava ter mais mobilização. É possível que ano que vem, nessa mesma época aqui, os teóricos da obra feita, né, estejam aqui sentados para dizer que bem fez o Botafogo, que não ligou para campeonato estadual,
contratou seu treinador mais tarde, treinou com esse treinador durante quase 3 semanas. Queria contratar, mas não contratou, né? E entrou no Campeonato Brasileiro muito bem treinado, descansado, enquanto todo mundo estava estressado. Se alguém falar isso, vai ser um negacionista, porque isso não é o que está acontecendo com o Botafogo, Ninguém está falando agora. Não, mas pera lá. Vai ser um negacionista. Não, mas a realidade não pode confrontar a gente com esse tipo de situação. O Botafogo, veja só, Rizek, vindo do futuro para ele contar que ele contratou treinador, descansou o time, treinou durante 3 semanas, entrou voando no Campeonato Brasileiro, se distanciou em pontos e foi campeão sobrando na temporada. Senhoras e senhores, o Botafogo fez tudo certo. É que o futebol brasileiro tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de destacar, que é o poder da janela de transformar times para melhor e para pior. Meio do ano. É muito rápido, né? Então, por exemplo, o que aconteceu ano passado. com alguns times. E hoje está demonstrando exatamente que a chegada do Amado e do Luiz Henrique, eles modificaram. Era um bom time. Com eles dois virou um time. Mas Alex Telles e Igor Jesus entendeu? muda completamente de patamar. Mas o Alex e o Igor continuam. Sim. Os que faziam a diferença, claro. eles vieram porque sabiam que iam embora no final do ano, senão não viriam. Claro. Essa que é a verdade. Claro. E esses 2 caras são 2 caras completamente fora da curva. O que não é muda. gente que define. Claro. Sim, é verdade. O que não muda a ideia de que está tudo errado agora. Perfeito. De que o Botafogo bagunçou, exatamente. de que o Botafogo não começou bem. Perfeito. Se depois, mais à frente, tudo der certo, Perfeito. não é por causa do que fizeram. A gente sabe que existe uma cartilhinha daquilo que não dá certo. Principalmente com aqueles que... Estou dizendo que o Botafogo vai ser rebaixado. Vai preenchendo, Mas né? clube, né? Que, foi rebaixado, você começa com a cartilha. Salário atrasado, troca de treinador, compras mal feitas. Tudo isso é uma cartilha que existe. Infelizmente, o Botafogo, nesse começo do ano, não estou falando de rebaixamento, estou falando de planejamento, principalmente com tudo que aconteceu ano passado. O que aconteceu ano passado é completamente fora de possibilidade, de propósito de acontecer de novo. Perfeito. E A não ser, né, que chegue no final do ano, né, com o time mais ou menos, vai trazer 2, 3 caras daqueles que fazem muita diferença, como os 2 que eu falei fizeram, aí sim, aí você dá uma arrumada na casa, aí o Lino está coberto de razão. A janela é tão poderosa no futebol brasileiro, ela pode ser tão poderosa, que o Corinthians, ano passado, ele saiu da pior campanha da sua história, ou melhor, era o campeonato em que o Corinthians, por mais rodadas em toda a sua história, passava dentro do Z4, mais até do que quando fora rebaixado em 2007. Ele sai dessa realidade, o campeonato com mais rodadas dentro do Z4 na sua história, para a melhor sequência de vitórias da sua história também. Tudo isso graças à janela, que transformou o time, né? A janela corintiana transformou o time. O Cruzeiro imaginava que a janela transformaria para melhor o time, só que o time se desarrumou com os reforços que entraram. A janela boa é do meio do ano que você fala. A janela do meio do ano. Então, a janela do meio do ano, ela é capaz de demolir as análises que a gente faz. E agora a gente está mostrando como o Cruzeiro segue o momento conturbado do ano passado. Que mesmo investindo, trazendo jogadores famosos, caros, isso ainda não virou um time. Foi a 6ª melhor campanha do estadual, muito pouco, né? E agora foi eliminado com justiça pelo América. Então, até aqui, gastar e trazer jogadores famosos, desde a janela do meio do ano passado, não se transformou em bom time no Cruzeiro. Eu agora daria um tempo forte para o Jardim trabalhar e colocar a ordem na casa. Porque só nome, só fama, só dinheiro não está dando Mas eu bom posso time falar no mais Cruzeiro. uma coisa, por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 25, não é isso? 24. 24. O que acontece? Os resultados, eles determinam muitas coisas que acontecem dentro dos times e dos clubes, principalmente. E nada impede, por exemplo, que o Fluminense, que está ali no sufoco, né? Eu até fiz o jogo ontem e não foi contra o Bangu, e não foi aquilo que o torcedor esperava, tanto que vaiou o time no final, em função do resultado, não da classificação, pode perfeitamente no mata-mata ele se transformar, entendeu? Vai pegar o Volta Redonda, que não tem o mesmo peso que se fosse o Vasco ou o Flamengo, não, nessa semifinal, e pode perfeitamente chegar à final e ganhar a final. Palmeiras, né, maestro? Exatamente, eu ia chegar aí também. Isso impede por quê? O Palmeiras, mais do que o Fluminense, é um time formado, é um time que tem ótimos jogadores, tem um ótimo treinador e pode, exatamente nessa fase mais importante da competição, eu fui um privilegiado exatamente em 92 por isso.
Era diferente o Campeonato Brasileiro. O Botafogo era o melhor time disparado do Campeonato Brasileiro, seguido de Vasco, o Flamengo terminou em 8º. Quando chegou no mata-mata, houve uma transformação mais absurda da parte nossa, né? E o que aconteceu? Bateu campeão. Ninguém apostaria no início do ano, né, que a gente poderia fazer aquilo. E isso pode acontecer exatamente com esses times, não só os que estão no sufoco, mas também aqueles que estão decepcionando nesse momento. Né? Inclusive, assim, o Palmeiras passou no sufoco. O Palmeiras tem a 3ª melhor campanha do estadual. Ele passou no sufoco porque o grupo dele era muito forte. Mas quando você pluga a classificação geral do Campeonato Paulista, vê que o Palmeiras é o 3º, e se ele passar agora contra o São Bernardo, ele leva vantagem contra todos os adversários, menos o Corinthians, em eventual mata-mata, né? Então, assim, você vai dizer que o Palmeiras... Tá aí, rapaziada, eles estão projetando e trazendo análise de outras equipes também, mas sobre o Bahia é isso. Time muito mais sólido, né, que tá indo bem em todas as competições até aqui, mesmo jogando o Campeonato Baiano com o time alternativo, né? O único jogo que foi utilizado o time titular foi o Bavi mesmo. E acho que essa solidez é o que resume o Bahia na temporada até aqui. Existe mais variação de jogo, um elenco que roda, atletas que permaneceram estão rendendo um bom nível, inclusive mostrando uma evolução, e atletas que chegarem também estão contribuindo, né? No final das contas, quem ganha é o Bahia, e por isso anima, né? Anima bastante, por mais que esse primeiro semestre não seja, de certa forma, o parâmetro mais adequado para a gente poder levar em consideração devido à maioria dos adversários que a gente enfrenta. Fala nos comentários o que você acha, o que você pensa, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?